Olá, você acompanha agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. O preço do pedágio nas rodovias brasileiras deverá cair com o novo sistema de cobrança, de acordo com a distância percorrida. O teste para levar o sistema a todo o país começa no segundo trimestre na rodovia Dutra, em São Paulo, que vai passar por uma concessão. Hoje o preço é fixo, sem desconto. Mesmo que o motorista trafegue apenas 500 metros para atravessar a pista e levar o filho à escola. Pelo sistema batizado de passagem livre, todo mundo vai pagar, mas vai depender do trecho percorrido. O veículo terá um chip que vai anotar a passagem e, quando chegar ao outro posto de pedágio, será feito o cálculo. Alguns estudos já apontaram que, no caso daquele motorista que pagou quase R$ 20 para levar o filho à escola, um pedágio que custaria R$ 20 irá cair para R$ 1,75. E quando o trajeto é frequente, como neste caso, ainda é dado um desconto. O projeto já foi aprovado pela Câmara e aguarda a aprovação do Senado, o que o Ministério da Infraestrutura considera que vai acontecer. Junto com as mudanças do pedágio, serão feitas 2 alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Quem tentar fugir do pagamento vai cometer falta grave e a multa ficará para as concessionárias. A agropecuária brasileira deverá ter, em 2021, um resultado quase 12% maior do que em 2020 e passar de US$ 1 trilhão. A previsão foi divulgada pelo Ministério da Agricultura. A história do produto que sai do campo sempre teve bons capítulos na economia brasileira. É um dos setores que mais tem contribuído para a formação do PIB. Ainda mais porque, de uns tempos para cá, a situação melhorou, com o desenvolvimento de novas tecnologias de plantio, colheita, estocagem, venda interna e exportação. No caso da soja, por exemplo, a fila para escoar parte da super safra para fora do país chegou a formar uma fila com mais de 3.000 caminhões nos portos do norte do país. A soja é um dos itens que ajudam a compor o valor bruto de produção agropecuária, que no caso das lavouras deverá chegar a quase 690 bilhões de reais. A pecuária, que inclui bois, porcos, frangos e peixes, fica com o outro lado desta balança, chegando a 314 bilhões de reais. Algumas safras, como as de café e amendoim, estão apresentando resultados negativos. Mas, segundo o Ministério da Agricultura, a tendência é de que se recuperem para somar forças ao mercado que está com 2 pontos extremamente positivos neste momento: preços agrícolas favoráveis para grande parte dos produtos e boas previsões para as colheitas deste ano. O financiamento imobiliário deve continuar crescendo depois de bater recorde no ano passado. Tudo consequência da mudança de comportamento do brasileiro, que está ficando mais em casa. Além disso, o valor das prestações está competindo quase de igual para igual com os aluguéis. A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança projeta uma alta de 27% na concessão de crédito para a casa própria este ano. Dar esse passo ficou mais fácil com juros em queda livre e o surgimento de novos tipos de financiamento que ampliaram o acesso ao crédito. Em termos práticos, significa prestações mais baratas. E quando olha para o valor dos aluguéis, o brasileiro acha melhor fazer 2, 3 ou 4 vezes a conta para encontrar espaço e fechar negócio. O tipo de financiamento mais antigo usa a taxa fixa com ou sem correção pela taxa referencial, atualmente zerada. A vantagem é que a prestação não muda, mas apareceram várias opções com correção pós-fixadas. São as taxas flutuantes que, dependendo do índice, podem gerar a prorrogação dos contratos, mas é bom saber que, de início, o financiamento custa menos. Tudo para ser avaliado nessa época de pandemia, quando aumentou o interesse das famílias por imóveis mais confortáveis. As pessoas buscam um lugar mais amplo, onde seja possível conciliar eventuais trabalhos remotos com o lazer das crianças. O mercado agradece. O Brasil tem capacidade para vacinar por mês 60 milhões de pessoas contra a Covid-19, mas o trabalho de imunização esbarra na falta de vacinas.
Pouco depois de iniciar o programa de vacinação contra a Covid-19, o Brasil já estava entre os 10 países com o maior número absoluto de imunizados. O país logo alcançou nações europeias e países sul-americanos, que tinham começado bem antes a campanha. Mas apesar da rapidez garantida pela experiência do Sistema Único de Saúde com vacinações, a falta de vacinas impede o avanço do processo de imunização. Segundo o professor de saúde pública da Universidade de São Paulo, Gonçalo Vecina Neto, se tivesse vacina disponível, o Brasil conseguiria concluir a vacinação de toda a população com mais de 18 anos até o meio do ano. Prova disso é que no ano passado 80 milhões de brasileiros foram vacinados contra a gripe em 3 meses. O médico sanitarista calcula que o SUS tem condições de administrar 3 milhões de vacinas contra a Covid por dia, o que daria cerca de 60 milhões de vacinados por mês. O Ministério da Saúde informou que já foram reservadas cerca de 365 milhões de doses de vacinas com o Butantan, a Fiocruz e o consórcio internacional COVAX Facility. Mas a distribuição desses lotes deve acontecer ao longo do ano. Você tem ideia da quantidade de máscaras que o brasileiro já usou para se proteger da Covid? Uma ONG resolveu fazer essa conta e o resultado impressiona. Uma montanha equivalente a 5 elefantes. Elas são o maior símbolo do novo normal. Gostando ou não, é preciso conviver com a proteção. Um ano depois do início da pandemia, o brasileiro perdeu a conta de quantas máscaras já usou. Eu não sei contar. Não tenho ideia, não. Não. Perdeu a conta já? Perdi. Usei muitas, não tenho conta. Umas 40, viu? Já perdeu a conta? Já perdi a conta. Uma ONG que defende o consumo consciente resolveu fazer essa conta. E o resultado foi colossal, do tamanho de um elefante. Ou melhor, uma manada deles. A estimativa é que quase 13 milhões de máscaras de tecido já foram usadas pelos brasileiros durante a pandemia. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, é o mesmo que o peso de 5 elefantes africanos, ou então 8 ônibus urbanos. Volume suficiente para preencher 9 mil apartamentos de 50 metros quadrados, ou 457 piscinas olímpicas. Hoje, a única maneira de nos preservar é através do uso de máscara e distanciamento social. Isso é o que nós temos que fazer, a nossa parte, para poder evitarmos a disseminação do vírus da Covid-19. E a máscara protege bem. Hoje, nós estamos controlando, entre aspas, né, a Covid-19 pelo fato de estarmos utilizando a máscara, né? Então, assim, é importante a utilização dessas máscaras, sem sombra de dúvida. A gente vê cada vez mais as pessoas aderindo ao uso de máscaras, mas é importante salientar que não pode ser de qualquer jeito. As máscaras de tecido, como essa que eu estou usando, são as mais recomendadas pelos especialistas. E o motivo é evitar que as máscaras descartáveis fiquem em falta para os profissionais da saúde. Mas elas têm um tempo limitado de uso. A orientação é para que sejam lavadas no máximo até 30 vezes. E além disso, é preciso tomar alguns cuidados na hora de jogar no lixo. Por estarem em contato com o nariz e a boca, as máscaras podem conter diversos tipos de vírus. Por isso, são consideradas lixo biológico e têm que ser separadas do lixo comum. Mas nas ruas de São Paulo, nossa reportagem encontrou várias máscaras descartadas sem o devido cuidado. Elas devem ser retiradas, né, do rosto após o uso e devem ser descartadas preferencialmente dentro de um saco plástico vedado, né, e no lixo convencional. Infelizmente, a gente não deveria ter e existir um lixo apropriado para descarte de material possivelmente contaminado, como existe nos hospitais. Mas a gente sabe que no dia a dia das pessoas a gente não tem esse tipo de descarte. O que é recomendável é retirar a máscara, fazer um borrifamento com álcool 70 na máscara, colocá-la dentro de um saco plástico e descartá-la no lixo. O seu Manuel não economiza nos cuidados. Ele mostra que todos os dias sai de casa com 20 máscaras na bolsa. Eu uso 3 em 3 horas, eu troco de máscara. E diz que nunca precisou jogar uma no lixo. Eu coloco de molho, às 2, 3 horas lá com sabãozinho lá, depois volto novamente. Não joguei nenhuma fora ainda não. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem é: até quando será preciso usar as máscaras? Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria dos votos, manter o uso obrigatório da proteção em lugares públicos. Mesmo com o início da vacinação,
A avaliação dos especialistas é que pelo menos 70% da população tem que ser imunizada para conter o vírus. O desafio é grande, dose para elefante. Depois do intervalo, você vai ver que uma pesquisa mostrou que o home office tem espaço para crescer no país até depois da pandemia. Voltamos já. Para ajudar a salvar vidas no Amazonas, o Ceará enviou ao estado cerca de 60 capacetes de respiração para pacientes da Covid-19. O equipamento pode substituir os respiradores. Idealizado pela Escola de Saúde Pública do Ceará e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, o capacete Elmo foi enviado a Manaus para ajudar a salvar vidas e contribuir no combate à pandemia. Algumas instrutoras cearenses também foram à capital para treinar os profissionais da saúde sobre o uso do capacete. A novidade foi bem recebida pelos funcionários, que ficaram animados em poder contar com mais esse reforço no enfrentamento da doença. Esses equipamentos de respiração artificial podem reduzir até 60% a necessidade de intubação e internação em UTIs. O capacete pode ser usado em pacientes considerados de baixa e média complexidade. O aparelho, que tem uma membrana que garante a vedação no pescoço do paciente, possui 3 dispositivos. Um de entrada de oxigênio de inspiração e outro de saída de gás carbônico de expiração, e o terceiro é destinado para a medicação ou alimentação do paciente durante o tratamento hospitalar. O fluxo de oxigênio entra no capacete através de uma válvula, passando por uma filtragem, e o elmo tem internamente uma pressão positiva, que induz o fluxo de ar para dentro do capacete. Quando o doente solta o ar de volta, ele vem com gás carbônico contaminado. Esse ar é filtrado antes de sair para o ambiente. A União Europeia vai lançar um programa para estudar as mutações da Covid-19. A informação foi divulgada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista ao jornal Les Echos. O programa, batizado de Incubadora Era, vai reunir laboratórios, autoridades sanitárias, cientistas e a Comissão Europeia e contará com recursos significativos, afirmou a chefe da comissão. O valor do aporte não foi especificado. A dirigente afirmou que, junto aos esforços atuais para produzir vacinas, é necessário o desenvolvimento de capacidades de produção de imunizantes de segunda geração, porque as mutações preocupam muito. Bruxelas já havia anunciado sua intenção de lançar uma nova agência europeia, a Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências de Saúde, para combater futuras pandemias e melhorar a coordenação entre os 27 países membros do bloco. Uma agência russa afirmou que a Sputnik é eficaz contra a variante britânica do novo coronavírus. Uma segunda vacina produzida na Rússia também se mostrou eficiente. A Agência Federal Russa informou que, através do soro de pessoas imunizadas, eles descobriram que as vacinas da Rússia são capazes de neutralizar tanto a variante britânica quanto o próprio coronavírus, sem mutações. Os imunizantes usados foram a Sputnik, que é a primeira vacina da Rússia contra a Covid, e a segunda, chamada Epivacorona, registrada em outubro do ano passado. E ambas teriam se mostrado eficazes contra a cepa britânica. A agência oficial TASS disse que a Epivacorona também é eficaz contra a cepa sul-africana e brasileira. Antes disso, o Serviço Federal de Defesa dos Direitos dos Consumidores e Bem-Estar Humano do país anunciou o registro do primeiro sistema de teste do mundo para a detecção da variante britânica do novo coronavírus. A tecnologia apresentou alta precisão e rapidez na detecção da presença de uma cepa mutante. Muitas empresas colocaram na balança quais foram as vantagens de ter funcionários trabalhando em casa. E uma das conclusões é de que existe um grande potencial de crescimento do trabalho em home office no Brasil, mesmo depois da pandemia. No começo, não foi nada fácil sair do escritório para trabalhar em casa. Mas, aos poucos, a Camila foi se adaptando. Eu acho que os 2 primeiros meses a gente ficou, né, que foi acho que o pior. E aí depois veio naturalmente, assim, a gente se adaptou, encontrou um caminho, como fazer, reunião, né, por vídeo, videoconferência ou telefone, outras ferramentas para agilizar a comunicação.
E aí foi fluindo. Para mim, foi bem natural mesmo o processo. Eu fiquei assustada, porque nunca tinha trabalhado home office antes. Então dá aquela insegurança, mas depois a gente conseguiu achar o caminho. Uma pesquisa da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, em parceria com a Fundação Instituto de Administração, mostrou que há um grande potencial de expansão do trabalho em home office no Brasil pós-pandemia da Covid-19. E aí surge a pergunta: será que esse modelo de trabalho veio para ficar? Para muitas empresas, sim. 46% das empresas brasileiras adotaram o home office durante a pandemia. 34% delas querem que pelo menos 25% do quadro continuem no sistema remoto. Já 29% querem que pelo menos a metade dos funcionários continuem trabalhando em casa, mesmo quando a pandemia acabar. Na startup de tecnologia da alimentação, 160 funcionários permanecem em home office. Ainda não se sabe ao certo como será o retorno, mas o trabalho remoto pode continuar a fazer parte da rotina dos funcionários daqui para frente. De fato, a gente está tendo com muita tranquilidade o perfil do trabalho remoto, contudo, a gente não está fixando uma posição. Eu acredito que o momento que o mundo está vivendo desde 2020 serve como um aprendizado para tudo no mercado, que é não tentarmos estados fixos para algumas decisões, sermos abertos ao contexto. Então, o lado bom é a Menu está aberta ao contexto, logo, o melhor a se fazer hoje é certamente permanecer trabalhando de casa. A gente vê um perfil de proximidade aí para 2021, em algum momento do ano, onde isso pode se tornar novamente maleável ao presencial, mas a gente está preferindo não se posicionar no sentido de seremos 100% remotos ou seremos 100% presenciais. Eu acredito, eu trago também aqui uma previsão, uma visão muito pessoal também. Na minha visão, o mercado, mais do que fechar ou abrir, vai se tornar híbrido e mais maleável. Acredito que maleável e inclinado ao remoto. Diversas companhias entendem que esse modelo oferece aos colaboradores uma série de benefícios, como autonomia e flexibilidade. Já os trabalhadores ouvidos no estudo reportaram altos níveis de satisfação com seu trabalho em casa e uma percepção de que seu desempenho foi impactado positivamente com a modalidade do teletrabalho. 70% disseram que gostariam de continuar trabalhando em home office depois da pandemia. 19% disseram que não gostariam e 11% disseram que tanto faz. Para a Camila, nada como estar perto e ter o contato com os colegas de trabalho. Mas para ela, ficar em casa alguns dias da semana também não seria uma má ideia. Eu sou do time que gosta de ir para o escritório, gosta de ver gente, de sair para almoçar, de confraternizar. Mas assim, não, hoje falo, poderia ser meio a meio, a gente ficar um dia em casa, um dia no escritório, um dia em casa, um dia no escritório, porque a gente se adaptou bem assim à rotina. Uma fabricante de carros de luxo informou que todos os veículos da marca Jaguar serão elétricos a partir de 2025, tudo para reduzir a poluição. 2,5 bilhões de libras por ano, cerca de 18 bilhões de reais. É o que a Jaguar pretende investir no desenvolvimento de carros elétricos. Os carros dessa marca passarão a ser 100% elétricos, mas não será o caso da Land Rover, que vai lançar 6 modelos totalmente elétricos nos próximos 5 anos. O primeiro em 2024. A meta é que todos os modelos Jaguar e Land Rover estejam disponíveis em uma versão 100% elétrica até o final da década. O grupo demonstrou não ter intenção de fechar nenhuma fábrica. Uma nova técnica traz esperança aos pacientes que têm câncer. As pesquisas são desenvolvidas em Edimburgo, na Escócia. O novo sistema de alta precisão e rapidez é baseado em raios laser, que conseguem eliminar células cancerígenas, garantindo que os tecidos saudáveis ao redor continuem intactos. A equipe da Universidade de Heriot-Watt já conseguiu sucesso em um tratamento, mas espera ampliar os estudos. Os pesquisadores já receberam 1,2 milhão para atender outros casos.
A explicação para os bons resultados é que os pulsos liberados pelo laser são muito curtos, o que não permite que o calor queime o tecido que está ao redor da área tratada, o que até hoje não havia acontecido. Agora, a equipe dará o próximo passo, incluindo na pesquisa um dispositivo feito de fibra ótica, com capacidade de tratar células 3 vezes menores do que aquelas atingidas pelo laser. E depois os pesquisadores vão iniciar o processo de fabricação para distribuir os dispositivos. O tempo médio para tudo isso acontecer é de 3 anos. Essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Obrigado pela companhia. Tchau.